pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor, biólogo e doutor em Ciências Fisiológicas. Essa é a segunda parte da aula da introdução ao sistema endócrino, referente aos hormônios. Então, quem não viu a primeira parte, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para a primeira parte. Então, vamos começar a falar propriamente dito sobre os hormônios. Então, vamos abordar uma definição clássica para os hormônios, tentar explicar de uma forma bem sucinta e tentar definir de uma forma mais ampla o que vem a ser hormônios, ok? Então, anotem essa definição clássica, isso é muito importante. Então, quando a gente diz que é um hormônio, trata-se do que? De substâncias produzidas por tecidos especializados ou glândulas, tá? Então, um tecido especializado, eu posso ter um grupamento de células ou glândulas, tá? Então, tecidos especializados ou glândulas secretados na corrente sanguínea, onde é conduzida até os tecidos alvos que induzem a resposta biológica. Olha que interessante, eu até relatei isso nos slides anteriores da primeira aula. Então, um resumão. Para ser considerado um hormônio, essa molécula tem que ser sintetizada por um tecido especializado, ou seja, pode ser uma glândula endócrina, um grupo de células. Vou dar um exemplo. O coração ele produz um peptídeo atrial natriurético. São grupamentos de células lá no átrio do coração que vão participar lá do aumento da pressão arterial, né? Aí eu pergunto para vocês, o coração é uma glândula ou não? Fica esse questionário por final da aula. Outra parte, liberados na corrente sanguínea. Então, para ser um hormônio endócrino, tem que cair na corrente sanguínea, ok? Precisa possuir um receptor específico, então não adianta estar na corrente, não adianta ser secretado e não ter alguém que enxerga ele, receber, certo? E por fim, essa molécula é precisa e tem que ser capaz de induzir uma resposta biológica. Isso é fundamental, induzir uma resposta biológica. Então, essa é a definição clássica para um hormônio. Então, vocês analisando essas quatro características, fica muito fácil de responder qualquer pergunta sobre hormônios, ok? Pessoal, então, para a gente classificar os hormônios, é indispensável a gente lembrar dos conceitos de biologia celular e bioquímica sobre a bicamada lipídica, tá? Então, procurem lá, modelo mosaico fluido. Por quê? A nossa bicamada lipídica ela é semipermeável, ela possui os fosfolipídios na sua constituição, esfingolipídios, colesterol, proteínas ancoradas ou de superfície e alguns carboidratos atuando como receptor. Então, isso é extremamente importante para compreender como que o hormônio vai se comunicar com essa célula. Então, os fosfolipídios eles estão dispostos nessa bicamada lipídica, que vai compor o tecido básico dessa membrana plasmática, ou seja, todas as organelas dos seres eucariotos, eles possuem uma delimitação pela bicamada lipídica, certo? E essa bicamada lipídica, ela apresenta uma parte hidrofóbica, e uma parte hidrofílica. Então, hidrofóbica, ela tem medo de água. Hidrofílica, ela é favorável à água. Então, a parte hidrofílica vai ficar para o meio extracelular, ou seja, o líquido extracelular, o interstício, né? E a parte intracelular, voltada para o líquido intracelular, o líquido e o leque. Então, a parte hidrofílica, ou seja, com afinidade para a água, ela está configurada aqui na região dessa cabeça desses fosfolipídios. Então, ele tem um grupo fosfado carregado negativamente, a gente chama ele de polar, tá? E a parte do líquido extracelular, voltada para fora da membrana, também é uma região polar. Então, aqui, tudo que for fluido, líquido, água, vai ter afinidade, certo? A parte hidrofóbica, ou seja, que tem medo da água, do fosfolipídio, ela constitui essas cadeias longas apolares, formadas por ácidos graxos, ok? Então, essa parte aqui, ela tem aversão à água, ela não se mistura. Então, a água não mistura com óleo. Então, quando a gente pinga uma gota de óleo na água, ela forma umas esferinhas, a gente chama de micelas globulares, ok? Então, por conta dessas características, a gente vai conseguir estudar os hormônios. Então, existem hormônios que são derivados de aminoácido, proteína, que eles têm
uma carga polar, ou seja, têm afinidade à água. Então, elas vão interagir com as cabeças dos fosfolipídios. E existem hormônios que têm como precursor na sua molécula o núcleo esteroidal, ou seja, um derivado de um éster de colesterol, que vai ter afinidade por isso daqui. Então, não é qualquer proteína, qualquer aminoácido ou qualquer hormônio que vai adentrar essa membrana. E a gente vai conseguir estudar isso aqui bem melhor. Então, lembrem, a parte que tem afinidade à água, ela é hidrofílica, que ela está correlacionada aqui com a cabeça do fosfolipídio. A parte hidrofóbica está relacionada com os ácidos graxos, tem afinidade apolar. Então, gordura com gordura, colesterol e polar com água. Um jeito bem fácil da gente lembrar isso daqui. Beleza. Então, os hormônios podem ser classificados tanto pela estrutura química ou pela sua solubilidade. Vamos primeiro aqui na estrutura química. Existem hormônios peptídicos ou proteicos, aí vai depender do tamanho da cadeia de aminoácidos, ou derivados de aminoácido, que é um aminoácido só modificado enzimaticamente. Por exemplo, T3, T4, adrenalina, catecolamina, melatonina, ou os hormônios esteroides, testosterona, progesterona e assim por diante. A gente vai ver um por um. Agora, a gente pode agrupar esses hormônios também de acordo com a solubilidade. Só que é muito mais comum a gente falar hormônio esteroidal ou hormônio proteico. De vez em quando vocês vão ver lá a questão de solubilidade. Então, é bom a gente lembrar desses conceitos também. Então, com relação à solubilidade, os hidrossolúveis, ou seja, são moléculas polares, têm afinidade à água, são os proteicos, peptídicos ou derivados de aminoácido. Os lipossolúveis, vai restar quem? Os hormônios esteroidais, testosterona e assim por diante. Eles têm uma alta afinidade com a bicamada lipídica, então eles vão conseguir trafegar livremente. A gente vai ver as peculiaridades de cada um. Então vamos lá, hormônios proteicos. Hormônios proteicos. Então os hormônios proteicos ou hormônios hidrossolúveis possuímos... Então, os hormônios proteicos ou hidrossolúveis, genericamente, polipeptídeos com mais de 20 aminoácidos são denominados proteínas e com menos de 20 aminoácidos recebem o nome de peptídeo. Dá uma lembrada nisso. Então, exemplo, glucagon, a insulina. A outra classe, que é os derivados de aminoácido, a gente tem o hormônio tiroidiano, T3, T4, a melatonina. Observem a grande diferença que eu tenho um aminoácido na sua estrutura com modificações enzimáticas. O anel indol, o metoxi. Eu tenho aqui a incorporação de iodo. Então, eu tenho um derivado de aminoácido, ou seja, eu tenho a tirosina como precursor e aqui eu tenho o triptofano. Então, observem que eu tenho um aminoácido modificado. Já os hormônios peptídicos ou proteicos, eles têm uma cadeia até longa de aminoácidos, várias ligações peptídicas formando o seu hormônio propriamente dito. Então, glucagon, insulina, GH. Então, como que é a síntese desses hormônios? Dos derivados de aminoácidos primeiro. Então, são os menores hormônios, né? São os derivados de aminoácido. Eu preciso do quê? Da biodisponibilidade intracelular de aminoácidos, ou seja, sem tirosina, sem triptofano, eu não formo. Eu preciso de enzimas chaves. Então, ó, esses dois grupos de hormônios aqui, ó, da tireoide e as catecolaminas, por exemplo, dopamina, noradrenalina, adrenalina, eles precisam da tirosina. Então, a partir das enzimas, eu vou ter várias modificações, uma hidroxila, uma amina e assim por diante. Então, aqui, por exemplo, ó, o hormônio da tireoide são duas tirosinas acopladas a uma molécula de iodo. Então, eu tenho toda uma modificação enzimática. O que eu peço para vocês prestarem atenção nisso e façam um raciocínio, vai ficar muito fácil. Já até adianto, tanto o hormônio peptídico ou derivado de aminoácido, eles são sintetizados previamente, ou seja, eles ficam lá estocados, armazenados em vesículas para serem secretados por exocitose. Então, por que isso? Vai ficar mais fácil para frente. Então, já escrevam nos comentários aí o que vocês acham, por que eles são armazenados previamente. Qual que é a funcionalidade disso?
Agora, os hormônios proteicos, tirando os derivados de aminoácidos, basicamente expressão por genes. Então, aqui o exemplo, a insulina nossa, né? Insulina humana, glucagon, GH, transcrição, síntese e transcrição de genes. Então, aqui eu trago para vocês a ilustração, bem básico. Então, DNA, síntese e transcrição no RNA mensageiro, vai para o retículo endoplasmático rugoso, que está cheio de ribossomo, vai fazer a tradução, depois todo o processamento lá no complexo de Golgi, no aparelho de Golgi, vou ter a formação do hormônio, a exocitose e vai liberar para a corrente sanguínea. Então, bem básico, não preciso ficar repetindo isso. Isso vai ficar em biologia molecular. Então, recapitulando, o hormônio peptídico, ou proteico, derivado de aminoácidos, ambos vão ser armazenados em vesículas, até que sejam necessários liberados por exocitose. Por exemplo, a insulina é liberada mediante aos níveis altos de glicose, ou a glicose baixa, glucagon, adrenalina, estresse, luta e fuga, disparo simpático. Então, portanto, todos os hormônios hidrossolúveis utilizam do mesmo mecanismo de secreção. Empacotou a molécula, vesícula joga para fora. Beleza? Então, com relação à circulação, devido a essa característica polar, os hormônios hidrossolúveis eles se solubilizam facilmente no interstício, no sangue, no citoplasma e assim por diante. Então, eles podem circular livres, ok? Só que existem as particularidades que eu vou estar falando. Na biologia, nunca é 100% exato o negócio. Ela sempre tem uma exceção à regra. Agora, com relação à meia-vida, o que é a meia-vida? É o tempo necessário para degradar 50% desse hormônio. Onde a gente usa isso? Nos fármacos, né? Qual que é o tempo de meia-vida do diazepam, do antibiótico, assim por diante, da amoxicilina? É o tempo necessário para chegar a 50% da degradação dele. A insulina tem um tempo muito curto, de 5 a 8, 10 minutos aproximadamente. O T4 já dura muito mais tempo circulando, tá? Porém, ele tem outra particularidade que eu vou estar falando. Ele precisa ser transportado por globulinas específicas, então a meia-vida dele é muito maior. Então, quem são as exceções? O fator de crescimento semelhante à insulina, do tipo 1, que é o IGF, o GH e os tiroidianos são as exceções. Quem que carregam eles? Quem que transportam? Globulinas. Então, tem a globulina transportadora da tiroxina, que é a TBG. Eu tenho a globulina que transporta o IGF. A transportadora de GH. Então, são proteínas globulinas, ok? Um exemplinho bem simples, pessoal. Não precisa ficar decorando isso daqui, não. É só para vocês verem. E também peço desculpas, isso aqui não é uma globulina. É uma representação gráfica que eu peguei na internet. Do domínio público. Então, ó, o T3 e o T4, eles precisam ser transportados por essas globulinas para entrar na célula. E que engraçado, é uma particularidade, é um hormônio derivado de aminoácido que consegue adentrar. Já tem pesquisas mostrando que existe um cotransportador, mas isso fica para aula de fisiologia da glândula tireoide, tá? Então, para que transportar esses hormônios com carreadores, ou o tempo de meia-vida dele ser um pouco mais extenso? Qual é a vantagem que a gente traz nisso? Então, garantir um reservatório circulante. Então, eu evito flutuações, principalmente o hormônio tiroidiano. Quem tem problema na tireoide ou sofre algum desarranjo, ou, por exemplo, existem glicocorticoides que diminuem ou aumentam a síntese, a secreção do hormônio tiroidiano. Então, é uma glândula que tem um reservatório grande ali no coloide e assim por diante. E outra coisa também, prolonga a meia-vida desse hormônio. Então, por exemplo, o GH ele é transportado, o GF. Imagina se não tivesse o transporte, ele ia sair ligando em tudo quanto é lugar. Então, ele garante um tempo maior de ação, de transporte, uma meia-vida maior, para evitar flutuações. Isso é muito importante. São vantagens evolutivas que a gente adquiriu ao longo do processo da evolução da fisiologia. Então, agora, com relação aos hormônios esteroides. Então, os esteroides são hormônios lipossolúveis. Lembra da classificação? Hormônio esteroide ou lipossolúvel. Então, qual que é a característica básica desse hormônio? Tem uma molécula precursora lipídica.
Bem básico isso aqui. Preciso de um éster de colesterol. Então, por ter essa molécula precursora, a gente chama de hormônio esteroide, um éster de colesterol. Então, aqui eu tenho o derivado, preciso disso daqui. Então, quem são meus hormônios lipossolúveis ou esteroides? Então, são hormônios produzidos no córtex da suprarrenal, ovário, testículo, placenta. Então, eles são sintetizados, eu vou até fazer uma analogia com os hormônios derivados de aminoácido. Então, são várias modificações, em vez do aminoácido, aqui do colesterol. Então, tem os estrogênios, as progestinas, os andrógenos, os glicocorticoides, mineralocorticoides. Então, esses são exemplos de hormônios esteroidais. Pausa. Então, com relação à síntese dos hormônios esteroides. Então, para acontecer essa síntese, eu preciso prontamente do substrato lipídico, ou seja, preciso lá de um éster de colesterol na célula. Isso é o básico. 2. Da presença na célula, eu preciso de enzimas. Então, vai depender de cada tecido, vão possuir enzimas diferenciadas. Nem todo tecido ou glândula, lá no caso, vai ter o mesmo tipo de hormônio. 2. Presença na célula secretora de enzimas específicas que vão metabolizar a molécula precursora até chegar à forma ativa. Então, a gente vai notar, nas próximas aulas, que cada glândula, cada região que é formado esses hormônios, vão possuir enzimas diferenciadas. Então, cada região, vamos dizer assim, cada território, cada glândula, né, vai possuir enzimas específicas. Vou dar um exemplo. A conversão da testosterona em dihidrotestosterona, que é a sua forma ativa, é pela 5-alfa-redutase. Eu já não vou ter essa enzima para formar progesterona ou vice-versa. A gente vai dar uma olhadinha nos próximos slides. O diferente dos hormônios com características hidrossolúveis, ou seja, proteína, derivados e assim por diante, aqui é produzido sob demanda. É diferente dos outros que são sintetizados previamente. Então, o tipo de hormônio a ser sintetizado em cada território depende da presença das enzimas específicas e a demanda. O corpo tem baixa testosterona? Vamos produzir. Tem baixa progesterona? Produz. Por quê? É muito fácil, só a gente lembrar da bicamada lipídica. Como que o corpo vai ficar gastando energia, tempo, processo para produzir um hormônio que vai ser, assim que ele é produzido, ele vai sair da célula por causa da sua lipossolubilidade. Então ele vai conseguir sair. Então não tem lógica a gente estocar um hormônio lipossolúvel porque ele tem interação com a bicamada lipídica. Então só para vocês terem uma noção, isso aqui não é nem todos os tipos de hormônios são produzidos no corpo, todos os passos, mas observem, a partir do colesterol eu formo qualquer outro hormônio. E basicamente, a partir da pregnenolona eu formo qualquer outro também, tá? Só que observem, eu tenho enzimas, a P450, a 3-beta-HSD, olha aqui, a 5-alfa-redutase. A partir de testo eu posso fazer androstenediona, que pode fazer estrona, só que ela não consegue ser convertida a estradiol, mas a testosterona, ela pode ser convertida em estradiol. Então vai depender muito do tecido, do local, do organismo, se é mulher, se é homem. Então tem tudo isso daqui. Mas no corpo do homem tem toda essa conversão também da mulher, tá? Só que em menor quantidade. Aqui eu trago um exemplo até engraçado para vocês. Homens que têm problema de calvície têm que tomar um remédio, chama finasterida. Ele vai inibir a conversão da testo em dihidrotestosterona. Então ela vai inibir a 5-alfa-redutase. Aí vai diminuir, consequentemente, a queda de cabelo. Só que um efeito colateral, dependendo da dose, é diminuir a libido. Então o efeito colateral geralmente é o quê? Diminuição da libido, da ereção e entre outros efeitos que os homens não desejam. Então, a gente estuda também as enzimas para fazer determinados bloqueios para evitar a ação de alguns hormônios. Existem até fármacos. A espironolactona consegue competir com alguns receptores
de hormônios andrógenos que diminui a produção de sebo, né? Para evitar espinhas. A dermatologista também já está recomendando isso. Então, uma curiosidade que eu trago para vocês. Então, novamente, ó, colesterol eu posso fazer progesterona, estradiol, testo. Então, diferentemente do retículo endoplasmático rugoso, que está cheio de ribossomo, as células que vão secretar os hormônios esteroides possuem uma quantidade muito maior de retículo endoplasmático liso, tá? Mas vai ter o rugoso também. Então, como os esteroides são lipofílicos, eles se difundem muito fácil na membrana. Então, eles não podem ficar guardados em vesículas, como eu já falei. Então, o estímulo vai ativar a célula, que vai ter o precursor, e vão ser convertidos no hormônio ativo. Beleza? Pessoal, 2 perguntinhas para vocês. Os hormônios lipossolúveis são facilmente secretados por difusão através da membrana plasmática da célula secretora. Por quê? Então, digitem nos comentários aí a resposta. 2. Entretanto, essas moléculas encontram dificuldade para se deslocarem no interstício e no espaço intravascular devido à sua característica o quê? Pessoal, como já disse anteriormente, elas conseguem se difundir facilmente por conta da sua característica apolar. Então, é pela sua lipossolubilidade. E a resposta do 2 é porque elas são hidrofóbicas. Elas não vão conseguir passar para o interstício, para a circulação sanguínea sozinhas. Então, é fundamental e obrigatório, né, que os hormônios lipossolúveis se liguem a proteínas. Então, são as proteínas transportadoras. Então, elas vão englobar essa molécula e vai garantir, entre aspas, uma hidrossolubilidade e vai permitir a sua mobilização nos meios hidrofílicos. Então, a testo, progesterona, cortisol, aldosterona, tudo vão ser carreados por globulinas transportadoras. Então aqui, ó, eu tenho as transportadoras de hormônios sexuais, corticosteroides, os andrógenos, os estrógenos. Então são proteínas que vão carrear os hormônios lipossolúveis. Então são várias globulinas transportadoras. Pessoal, então essa aula vai chegar ao fim. A terceira parte, eu digo que é a mais importante, que vai ser o mecanismo de ação dos hormônios. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Curtam, compartilhem, comentem. Qualquer dúvida e sugestão, comentários abaixo. Então, foi um prazer estarem com vocês. Um abraço e até a próxima.